Olá, veja o que o Justiça para Todos de hoje traz para você. Parlamentares e magistrados querem incluir na pauta de votação da Câmara a PEC dos novos tribunais regionais federais. Instalado o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Veja também uma reportagem sobre o FUNSEG e outras sugestões da AJUF ao plano de gestão para o funcionamento das varas criminais e de execução penal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O plano de gestão para funcionamento das varas criminais e de execução penal contém inúmeras sugestões da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. O plano, elaborado e aprovado pelo CNJ, já foi encaminhado ao Congresso Nacional. Foram muitas reuniões. O grupo que elaborou o plano de gestão para o funcionamento das varas criminais e de execução penal foi coordenado por Walter Nunes, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Aprovado recentemente pelo CNJ, o plano traz medidas que, referendadas por órgãos do Judiciário, já podem ser executadas e outras que dependem da aprovação do Congresso Nacional. A AJUF foi a única entidade a enviar sugestões para o plano e as sugestões foram estas. A AJUF sugeriu a criação de vara modelo, formada a partir de padrões ideais de funcionamento e aparelhamento dos juízos criminais, contemplando o número de servidores por unidade jurisdicional com competência criminal, em função da quantidade de processos ou inquéritos policiais distribuídos, bem como os equipamentos que devem estar à disposição dos juízos criminais. No que diz respeito à estrutura mínima das varas criminais e penais, a entidade também contribuiu. É da AJUF a proposta relativa à existência de agentes de segurança à disposição de todos os magistrados. E no que se refere à tecnologia, a associação sugeriu a criação de um sistema integrado de solicitação de informações, ou, quando for o caso, a possibilidade de acesso direto aos diversos bancos de dados de interesse para a jurisdição criminal. A parte do plano de gestão para funcionamento das varas criminais e de execução penal, que traz medidas que precisam de alterações legislativas, também foi elaborada a partir das sugestões da AJUF. Entre elas, a instituição de processo e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição para crimes praticados por grupos criminosos organizados e o melhor aproveitamento de bens arrestados, sequestrados e apreendidos. A preocupação do plano é a gestão do processo. A gente tem uma massa de processos que precisa ter uma gestão inteligente para que ele possa se desenvolver num prazo razoável. Então, além das orientações de gestão no aspecto de administração dessa massa de serviço, e que isso implicou também na elaboração de um manual prático orientando os servidores como dar um andamento dos inquéritos e processos, também houve a preocupação de se estabelecer algumas regras normativas pelo CNJ, como, por exemplo, a desnecessidade de degravação das audiências feitas pelo sistema audiovisual. Também alguns dispositivos do Código de Processo Penal, eles se apresentam como entrave para um andamento mais célere. O sistema de segurança dos magistrados federais está previsto no projeto do Fundo Nacional de Segurança da Justiça Federal. A criação do FUNSEG também foi uma das sugestões feitas pela AJUF e aceita pelo CNJ. Uma justiça mais célere, efetiva e justa. Esse é o desejo do Poder Judiciário. Ao anunciar o plano de gestão para o funcionamento de varas criminais e de execução penal, o Judiciário deixou claro que, principalmente, a justiça criminal precisa se modernizar, porque está diretamente ligada com a segurança pública. E entre as alterações legislativas que o pacote de medidas propõe, está a criação do Fundo Nacional de Segurança da Justiça Federal. O Conselho Nacional de Justiça
é a favor do FUNSEG. O fundo está previsto no projeto de lei 3.491 de 2008, que tramita na Câmara dos Deputados. O Fundo Nacional de Segurança da Justiça Federal vai assegurar os recursos para a implantação e manutenção do sistema de segurança dos magistrados da Justiça Federal. O dinheiro do FUNSEG também vai viabilizar a estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios utilizados pelos tribunais regionais federais e seções judiciárias na execução das atividades de segurança dos magistrados. Era uma ideia que veio da Emenda Constitucional 45, visando a pluralizar as fontes de sustentação financeira do Poder Judiciário. Nós precisamos levar a ideia à sua conclusão. A Emenda Constitucional 45 é de 2004, portanto tem 4 anos de aprovação, e nós precisamos fazer com que a ideia de destinar as custas, em primeiro lugar, e também, talvez, rendimento dos depósitos, outras fontes alternativas que possam constituir um fundo que reforcem as dotações orçamentárias ordinárias e, com isso, o Judiciário disponha de mais recursos para fazer investimentos em tecnologia, em treinamento de pessoal e, por isso, poder a sociedade se beneficiar com a modernização administrativa do Judiciário. A criação do fundo também foi uma das sugestões feitas pela AJUF ao grupo que elaborou o plano de gestão das varas criminais e de execução penal. Walter Nunes, conselheiro do CNJ, explica qual seria a fonte de recursos do FUNSEG. Dos grandes recursos, a maior fonte de recursos para esse fundo seria a alienação dos bens. 12,5% dos bens alienados em razão de condenações criminais seria destinado para o fomento desse fundo e de modo que às vezes há necessidade, por exemplo, de se estabelecer um monitoramento eletrônico das varas criminais, aquisição de veículos blindados, e seria a forma de dar o suporte financeiro para que pudesse dar efetivamente uma atenção maior aos juízes que ficam nessa situação. E no próximo bloco vamos falar sobre a criação de novos tribunais regionais federais. Voltamos logo, não saia daí. Dia de poupar, agora você pode depositar. É que hoje é dia de poupança. Fique com a gente que você tá muito bem. Vem pra Caixa e tudo bem. Vem pra Caixa você também. Está cada vez mais próxima a aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional que cria 4 novos tribunais regionais federais. A AJUF luta há bastante tempo pela criação dos TRFs para tornar mais eficiente o trabalho do Poder Judiciário Federal e ampliar o acesso da população à justiça. Um desejo antigo, uma luta constante. A expansão da Justiça Federal tornou-se necessária pelo crescimento de trabalho e eficácia da produção dos juízes federais. Por causa da urgência e importância do tema, a AJUF criou, através da Portaria número 11, de 26 de novembro de 2009, uma comissão permanente para tratar da expansão da Justiça Federal de segundo grau. Os magistrados são responsáveis por acompanhar os projetos e anteprojetos em tramitação no Conselho da Justiça Federal e no Congresso Nacional. De lá para cá foram incansáveis reuniões para viabilizar a expansão de uma das justiças que mais recebe processos no país. A demanda não nega. A Justiça Federal está abarrotada de trabalho. Estudos recentes feitos por comissões da AJUF indicam que a criação de novas varas federais, TRFs, e o aumento do número de servidores vai contribuir para uma melhor prestação jurisdicional. Não menos importante é a estruturação definitiva das turmas recursais dos juizados especiais federais, assegurada também pela lei que criou as 230 novas varas.
Para se ter uma ideia, só no TRF1 tramitam mais de 3 milhões de processos. O tribunal é responsável por 13 estados e Distrito Federal. E a demanda é tanta que no Pará, por exemplo, somente 2 juízes são responsáveis por 40 mil processos que tramitam nos juizados especiais federais. A Justiça Federal, quando foi regionalizada pela Constituição de 1988, estabeleceu apenas 5 tribunais regionais, um no Nordeste, outro no Sul, outro no Sudeste e a primeira região, que englobou o Centro-Oeste, um pedacinho do Sudeste, que Minas Gerais é Sudeste, um pedacinho do Nordeste, como Bahia, Piauí e Maranhão, o Norte todo. Então ficou a primeira região com quase 80%, um pouco mais do que 80% do território nacional sob sua jurisdição, ainda com agravante de ter sob sua jurisdição Brasília, que é o que se chama de foro de atração, porque quem quiser ajuizar alguma ação contra a União pode ajuizar ou na sua cidade onde reside ou também em Brasília, no Distrito Federal. Não há como atender a 194 varas, que é o total de varas que nós temos na primeira região, com um tribunal único instalado em Brasília. Recentemente, a AJUF foi recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e pelo senador Tião Viana. Um dos temas da pauta, a proposta de emenda constitucional número 544, em tramitação na Câmara, que propõe a criação de 4 novos tribunais regionais federais. De acordo com a PEC, os TRF seriam instalados em Salvador, Manaus, Curitiba e Belo Horizonte. Nossa perspectiva é de que a Câmara esteja sensível a essa alteração, a essa PEC que está em tramitação, a PEC 544, e essa é a oportunidade de se colocar, buscar essa sensibilidade dos parlamentares para a colocação em pauta e a concretização de sua votação, que trata da criação desses tribunais. Os TRFs entraram num verdadeiro colapso pelo número de processos que eles têm e pelo número diminuto de julgadores. Isso gera uma série de distorções, por exemplo, a convocação de juízes de primeiro grau para apreciar as demandas no âmbito do tribunal. E gera também a paralisação total da entrega jurisdicional, porque não há meios físicos, técnicos e de pessoas para dar vazão a essa enxurrada de processos que nós temos hoje no Judiciário. Então, a abertura de novos tribunais, com a convocação de novos desembargadores, vai desafogar a justiça. Os parlamentares confirmaram que o assunto vai ser discutido na próxima reunião de líderes partidários. Esse foi apenas um dos encontros que a AJUF teve para discutir a expansão da justiça. Em março, a associação foi recebida pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que demonstrou interesse em colaborar para permitir a inclusão da PEC 544 na pauta do Congresso. Todos os líderes, como eu disse, de todos os partidos já conhecem esse projeto e não tenho dúvida que é um projeto de consenso, até porque a Justiça Federal é a única justiça brasileira que ela é superavitária, ela se paga. Porque nós trabalhamos efetivamente com a arrecadação de tributos federais, não é? De contribuições previdenciárias. E então ela é uma justiça que volta todo o seu recurso que se arrecada em prol do cidadão, em prol do povo, em prol de uma melhor qualidade da jurisdição. Curso de Direito Constitucional. As aulas começam no dia 13 de abril e vão até o dia 10 de junho no Rio de Janeiro. Mais informações pelo telefone 0800 970 9556. Curso de Direito Penal Econômico. As aulas começam no dia 19 de abril e vão até o dia 28 de junho no Rio de Janeiro. Outras informações pelo telefone 21 3799 5450. Curso de Direito Tributário. As aulas começam no dia 20 de abril e vão até o dia 29 de junho no Rio de Janeiro. Mais informações pelo telefone 21 3799 5450. Curso de Processo Civil Contemporâneo. As aulas começam no dia 19 de abril e vão até o dia 26 de junho no Rio de Janeiro. Outras informações pelo telefone 21 3799 5450. E no próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre a nova medida do Judiciário para monitorar o sistema carcerário do país. Espere só um pouco, nós voltamos já já.
poupar, agora você pode depositar. É que hoje é dia de poupança. Fique com a gente que você tá muito bem. Vem pra Caixa e tudo bem. Vem pra Caixa você também. O sistema prisional do país vai ser fiscalizado pelo recém-criado Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. O DMF será administrado pelo Conselho Nacional de Justiça. O DMF, instalado nesta solenidade no Supremo Tribunal Federal, vai planejar, organizar e coordenar junto aos tribunais de justiça mutirões para reavaliação das prisões, aperfeiçoamento de rotinas cartorárias e a instalação de unidades de assistência jurídica voluntária nos sistemas carcerário e de execução de medidas socioeducativas. Vai acompanhar e propor soluções para eventuais irregularidades verificadas no sistema penitenciário e dar continuidade ao desenvolvimento de medidas para a reinserção de ex-presidiários à sociedade, promovendo cursos para capacitação profissional. A instalação vai permitir a centralização de dados sobre o sistema prisional e controle dos processos e da situação dos presídios. Nós estávamos entrando num caminho sem volta. E o que aconteceu? Tentamos, através dos mutirões carcerários, do ministro Gilmar, do doutor Edivaldo Ribeiro, conscientizar os juízes do Brasil, Luiz Paulo, que o caos do sistema carcerário não era problema apenas do Executivo, não era apenas um problema do Legislativo, do Ministério Público, da Polícia, da Defensoria Pública, dos advogados. Era um problema principalmente nosso, dos juízes brasileiros. Porque quem condena, quem libera, quem dá uma progressão de regime é o juiz. E o juiz brasileiro está se conscientizando da sua obrigação. O departamento foi criado pela Lei 12.106 de 2009 e é supervisionado pelo Corregedor Nacional de Justiça e coordenado pelo juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, que também é juiz auxiliar do CNJ e coordenador do programa Começar de Novo. A experiência e a dedicação do magistrado, que é associado da AJUF, ajudaram o projeto. Eu acho que estamos agora, com a instalação do Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário, numa fase de amadurecimento desse trabalho e de consolidação desse trabalho, que vai projetar o Brasil, não tenho dúvida, nos próximos anos como um país que soube reverter uma situação caótica e trágica para um país que conseguiu administrar a crise e dar um exemplo de liderança no continente também nesse tema sensível, que é o sistema carcerário. Esse juiz fez esse trabalho em todo o Brasil, coordenou esse trabalho, quer dizer, é o responsável hoje pela consolidação não só desse projeto, mas também desse Começar de Novo, fazendo essa articulação política difícil no âmbito federal e no âmbito estadual e muitas vezes municipal, fazendo essa articulação difícil com toda a sociedade, com esse engajamento exemplar. O juiz federal Erivaldo Ribeiro esteve recentemente no programa Justiça para Todos para falar sobre a segunda fase do projeto Começar de Novo, no final de 2009. Na entrevista, descreveu o que encontrou nos presídios pelo país durante os mutirões carcerários. O retrato assim, se nós pudermos qualificar, eu diria que é muito ruim, né? Nós temos uma péssima forma de encarceramento, uma péssima qualidade em termos de habitabilidade nesses presídios, né? A arquitetura é ruim, muitas vezes não se adapta às condições do local, às condições regionais. São presídios construídos por um projeto que não se adapta, por exemplo, ao clima de uma determinada região. Então, a superlotação, a deterioração do ambiente prisional, da estrutura prisional, lixo, esgoto. Condições subhumanas. Exatamente. Água, abastecimento de água. Alguns não têm nem abastecimento de água
potável, o clima, a temperatura, tudo isso influencia e resulta numa péssima, em geral, numa péssima qualidade de encarceramento. O que nós estamos verificando é um absoluto descontrole nessas varas, seja nas varas de execução penal, onde nós temos o excesso de cumprimento da pena, ou nas varas criminais, em relação aos presos provisórios. A reintegração de ex-presidiários à sociedade e a adesão de empresários ao começar de novo também foram comentadas pelo magistrado. Há uma preocupação do CNJ, uma preocupação também dos tribunais, que são parceiros no mutirão, do destino, quanto ao destino dessas pessoas liberadas. Nós sabemos que o índice de reincidência no país é alto, nos preocupa isso, né? Então, daí porque o projeto Começar de Novo, nessa sensibilização da sociedade, nessa integração dos órgãos públicos, das instituições públicas e privadas, em relação à oferta de vagas para cursos e trabalho. Já percebemos um movimento positivo, né, e estamos esperançosos que cada vez mais nós teremos ações integradas e nós teremos resultados. Durante a instalação do DMF, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Gilmar Mendes, assinou termos de adesão com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão e outras instituições, como o Ministério da Justiça, a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública e a Noreg, para a criação de novas vagas de trabalho e cursos de capacitação profissional para ex-presidiários, inclusive jovens em conflito com a lei. As instituições colaboradoras vão poder participar das revisões periódicas das prisões provisórias e definitivas que acontecem nos estados. O Conselho Nacional de Justiça aprovou novos critérios para a promoção de magistrados que atuam nos tribunais de segundo grau. Agora vão ser considerados no processo de promoção o desempenho, produtividade, presteza, aperfeiçoamento técnico e a conduta pública e privada do magistrado. Tribunais de todo o país vão ter 180 dias para se adequar às novas regras, a partir da publicação da resolução do CNJ. Para facilitar pagamentos de cobrança, a Caixa aderiu ao DDA, Débito Direto Autorizado. O novo sistema proporciona aos clientes maior controle de suas contas, tudo de forma eletrônica e sem imprimir boletos. Todas as contas podem ser acessadas no site da Caixa, onde são reunidas as cobranças em um só lugar, como pagamentos de plano de saúde, condomínio, mensalidade escolar e outras prestações. O DDA contribuiu diretamente para a preservação ambiental, já que o pagamento virtual evita a derrubada de mais de 300 mil árvores por ano. Essa quantidade é necessária para imprimir 2 bilhões de boletos de papel. Outra contribuição é a redução do gasto de 1 bilhão de litros de água. Ele substitui o boleto em papel, bloqueto em papel, pelo bloqueto eletrônico. O que isso traz para o cliente? Traz comodidade, segurança, E eu diria até aproveitamento melhor do tempo, Porque ele deixa de se deslocar até a agência bancária para efetuar o pagamento ou a casa lotérica. Então ele é um facilitador muito grande. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. O programa também pode ser visto no site www.ajuf.org.br. Obrigado e até nosso próximo encontro.